não foi iniciada. Senhores pais, a reunião de hoje, eu trouxe a doutora Cláudia. Ela é uma parceira nossa que fechou, é uma dentista, né, que fechou uma parceria conosco. E ela vai explicar um pouquinho sobre essa parceria. E depois ela vai explicar também as coisas que serão feitas aqui no colégio, tá bom? Doutora Cláudia, bom dia. Bom dia. Eu posso dar início? Oi, desculpa? Eu posso dar início? Vocês estão me escutando? Pode iniciar sim. Deixa eu abrir a minha câmera. Bom dia. Eu sou a doutora Cláudia, eu faço parte da equipe e venho aqui representar a Oral Prime Clínica Odontológica. Nós estamos localizados na Avenida Imperador, no número 4414, ali no Parque Guarani, perto da padaria Rio de Ouro. Nós estamos desde 2015 atuando ali na região. Nós somos em 11 profissionais, sendo 8 deles especialistas. Eu sou formada desde 2008, tenho a especialidade em endodontia, que é tratamento de canal. A clínica realizou uma parceria com o Colégio Galvão, com o objetivo da gente poder levar a prevenção e a educação da saúde bucal para todos os alunos. Nós queremos poder elevar o nível de consciência e desenvolver esse hábito de higiene bucal de todos eles. Nós iremos anualmente estar no colégio promovendo ações com atividades, palestras com temas específicos para cada faixa etária, com temas de alimentação, quais são os tipos de alimentos que dão mais cáries, quais são as doenças bucais existentes, também o ensino da técnica de escovação para que eles possam aprender a escovar os seus dentes sozinhos. Essa parceria vai oferecer um exame clínico dentro do colégio, onde nós vamos enviar uma cartilha a todos vocês, pais, caso algum dos seus filhos apresente algum problema bucal. Para que isso aconteça, nós vamos enviar um termo de autorização para que seja realizado esse exame físico, e basta que vocês assinalem a opção sim, autorizar. Para aqueles que não autorizarem a opção não, nós não faremos esse exame nos filhos de vocês. Só que nós precisamos dessa cartilha, então aqueles que também esquecerem, né, nós não iremos efetuar esse exame. Essa parceria, ela dá benefício aos filhos de vocês, tá? Quais são esses benefícios? Eles têm direito, uma vez ao ano, um check-up odontológico dentro da clínica com uma evidenciação de placa bacteriana. Para que serve essa evidenciação? É através desse primeiro exame, desse biofilme, que fica aí, que nada mais é que alimentos, restos de alimentos que ficam grudados dentro do dente, onde nós conseguimos evidenciar e poder apresentar para vocês que isso é o início de uma doença, né, de uma pré-existência de uma doença. Então, nós vamos ali estar auxiliando vocês para que tenham aí, continue com uma correta técnica de escovação. Essa parceria também dá direito a uma profilaxia anual dentro da unidade, e uma tabela diferenciada com valores. Para que isso aconteça, eles vão receber uma carteirinha individual com o nome de cada um deles, tá? Para que seja apresentada lá na clínica. Então, nossa intenção é que a gente torne prazeroso esse contato com o dentista, com os filhos de vocês. Por quê? Nós tínhamos aí uma odontologia que é normal, né? Era-se normal, nossos avós, nossos bisavós terem aí a perda de dentes, fazerem uso de dentadura. E nós queremos poder elevar esse nível de consciência e poder trazer a todos os filhos e modificar essa geração de pessoas que tenham os seus dentes, né? Então, esse é o nosso intuito. Quero poder agradecer aí essa oportunidade de poder conversar com vocês e estou à disposição
caso vocês tenham alguma dúvida. Paz, alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora? Quer tirar alguma dúvida? Tem esse espaço aí com ela. Ninguém? Tudo ok? Tá dando os oks aqui. Tá bom, então, Cláudia, eu agradeço, e aí essa semana eu vou estar enviando para eles a fichinha e tal, direitinho, e a Termo gente de vai, autorização. vamos nos falando, Combinado. tá bom? Obrigada, viu? Bom dia. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau, bom sábado. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Agora eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês para a gente começar. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só abrir aqui minha tela. Eu vou pedir para vocês confirmarem quando a tela aparecer para vocês, tá bom? Por gentileza. É uma tela do Word. Apareceu para vocês aí, Paz? Sim. Sim. Sim? Então, tá. Deixa eu só arrumar um arquivo aqui, só um minutinho, só para ficar mais fácil aqui para a gente ir trabalhando. Eu tô um pouquinho lento. Só um segundo, tá, Paz? Só estou terminando de salvar um arquivo aqui, porque tá uma travada aqui. Bom, vamos lá.
Bom, pais, no dia de ontem, não sei se vocês chegaram a receber, as crianças receberam um folhetinho do curso de bombeirinho, que vocês comentaram com vocês, tá? No começo do ano, nós havíamos dito que fecharíamos algumas parcerias para cursos aqui na escola, enfim, e prestação de serviços, né? Nós já fechamos aí a parceria com a doutora Cláudia, e também nós já fechamos a parceria com uma empresa chamada Motivix, que oferece cursos regulares para ser iniciado de junho, o curso de bombeirinho Mirim. Tá? Essa semana, hoje está tendo palestra aqui na escola sobre esse curso. Vai até 13h. Se algum pai depois tiver interesse, pode vir agendar. Se alguém depois quiser mais um detalhe, pode me chamar, que eu dou todas as informações para vocês. Tá bom? Vamos lá. Financeiro. Tá? Leandro, eu não sei, bom dia a todos. Eu não sei se é só para mim, mas está cortando muito o que você está falando. Sim, Pra está cortando mesmo. Tá Para mim dando também. pra entender. Eu pensei que era só. Do financeiro com o colégio. O que? Ainda está cortando? Sim, Leandro, para ouvir. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que é a internet aqui que está oscilando. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Acho que agora vai. Deixa eu ver aqui. Vocês me ouvem agora ou ainda está falhando? Agora sim. Não, está dando para ouvir. Oi? Agora tá para entender Agora dá- direitinho. Dá para vocês me ouvirem agora? Sim. Então vamos lá. Sim. Vixe, agora ele está respondendo aqui. Oh, meu senhor. Paciência. Vamos lá. Então vamos lá, voltando aqui. Vocês entenderam o que eu falei sobre o curso do bombeirinho? Não. Não. Então, assim, nós fechamos, no começo do ano, nós explicamos que fecharíamos algumas parcerias, né? Uma delas que já foi fechada foi essa parceria com a doutora Cláudia, da Odonto, que ela fez agora essa explicação para vocês de como é a parceria, tá? E a outra parceria que nós fizemos foi a parceria com uma franquia chamada Motiva Kids. Essa franquia é uma franquia especializada em cursos para crianças, tá? Então, eles têm alguns cursos que estarão disponíveis para quem quiser adquirir, tá? Entre esses cursos, tem o curso de Bombeirinho Mirim. No dia de ontem, o pessoal do Bombeiro veio aqui entregar uma fichinha para os alunos, eu acho que eles levaram para casa, não sei se vocês receberam, explicando sobre a palestra que vai ter hoje aqui no colégio sobre esse curso. Então, quem quiser vir aqui até 13h vai ter essa palestra. Então, depois da reunião, se alguém quiser vir conhecer,
senão nós vamos marcar uma outra palestra no outro dia. E aí, quem quiser, quem gostar e tiver interesse, pode fazer a inscrição do curso com eles, tá bom? Esse curso, ele tem custo, ele não é gratuito, tá? Mas é um curso para as crianças. Além desse curso, terão outros cursos também inclusos, só que eles estão formatando, desculpa, o modelo para o colégio, e assim que esses cursos estiverem disponíveis, a gente vai passar para vocês. Tudo bem até aqui? Agora deu para ouvir? Tudo ok. Eu sim, Lê. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Paz, eu vou começar a reunião de hoje, eu vou até parar aqui a apresentação, porque geralmente eu não gosto de falar sobre esse assunto que eu vou tocar hoje aqui na reunião de pais, mas está sendo inevitável. E eu quero que, assim, vocês entendam que esse assunto ele é bem complexo, tá? Porém, eu tenho que abordá-lo, porque senão a gente vai começar a ter alguns problemas aqui na escola. É a questão financeira com o colégio, tá? Então, só para vocês entenderem, hoje nós temos aqui no colégio em torno de 107 pessoas que têm algum débito com o colégio, seja ele de mensalidade, seja ele de material didático, seja ele de papelaria, tá? E hoje, o déficit com o colégio é um déficit de R$91 mil. O que significa isso? Significa que a escola tem a receber de pais de alunos em torno de R$90 mil. Isso é mais que uma folha e meia de pagamento do colégio. Então, o que acontece? Nós fizemos um modelo de contrato este ano. Se o pai ficasse com elas em aberto, nós cancelaríamos o contrato. E estamos fazendo isso. Então, esse ano já foram cancelados 2 contratos por falta de pagamento, né? E ainda assim, esses pais agridem a gente verbalmente, fala que a gente é mal educado, que a gente é grosso, ou seja, e ainda se vitimiza, que é o pior, né? Você proibiu meu filho de entrar na escola, não, a gente não proibiu nada. A questão é que o pai de aluno ele tem um compromisso com esse trabalho aqui. Então, o que acontece? Quando esses débitos começam a ficar muito grandes, a escola começa a ter problema financeiro. E isso atrapalha a todos, não só esses que não estão pagando, mas aqueles também que estão pagando. Por quê? Porque a partir do momento que a escola começa a ter problema financeiro, eu vou ter que começar a atrasar a folha de pagamento. Eu vou ter dinheiro para pagar a luz. E aí, depois, o pai ainda vem né? Então, é muito complicado isso. Trabalhando. Toda vez que eu ligo para o pai fala que eu sou grosso, que eu sou mal, ou seja... Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Falhando, Leandro. Tá falhando, o áudio tá falhando. O meu? É. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Vocês entenderam? A parte financeira que eu estou explicando, vocês estão entendendo ou não? Uma parte deu para entender, Leandro, outra parte não. Tá, até qual parte você entendeu, Paulo? Aí você disse que alguns pais ficam nervosos, ficam bravos, né? Por causa da questão financeira, só atende isso, isso. Tá. Então, o que ocorre? Isso aqui é uma mão de via dupla, né? A gente oferece o serviço educacional e, em contrapartida, os pais têm que pagar por esse serviço. E ocorre que os pais que estão pagando direitinho, ali na frente, serão prejudicados devido àqueles que não pagam. A gente entende, pais, que
você tem um mês de problema, 2, a gente até entende, todo mundo passa por problema. O problema é quando o problema do pai vira problema da escola. Então, por exemplo, às vezes eu vou cobrar um pai, o pai fala assim, mas eu fiz uma venda e o meu fornecedor não me pagou. Desculpa, pai, eu não posso transferir o problema do senhor para a escola. Não posso chegar para o meu professor e falar, professor, eu não vou te pagar esse mês, porque eu tenho ali 80 pais que não receberam a venda que ele fez. Não tem nexo isso. Tá? Então, e aí assim, aí você vai cobrar o pai, até o dia anterior o Leandro era um cara legal. A partir do momento que eu mando uma mensagem cobrando, o Leandro é grosso, o Leandro é mal educado, é estúpido, não sabe tratar as pessoas. E não é assim, tá? Tem muitos pais que têm débito, e eu vou ligando, eu vou conversando, onde eu posso ajudar, eu ajudo, tá? Eu já fiz parcelamento para um pai no cartão. Agora, eu não vou colocar em risco a saúde financeira da empresa e dos pais que pagam direitinho em detrimento daqueles que não estão ligando. Então, assim, esse ano, nós fizemos o cancelamento de 2 contratos. E aí vocês veem como acontecem as coisas. Um dos contratos que nós cancelamos, nós estamos falando com esse pai desde fevereiro. Todo mês ele falava, amanhã eu vou lhe pagar, semana que vem eu vou. E não vinha. Nós avisamos, vai vencer a terceira parcela, infelizmente eu vou ter que cancelar o contrato. Quando venceu a terceira parcela que eu entrei em contato, o pai falou assim, amanhã eu estou indo aí pagar, você parcela para mim no cartão o débito? Eu falei, tudo bem, eu parcelo. Ele não veio pagar, era uma quinta-feira, o feriado era na sexta. Na segunda ele mandou a filha, e eu falei para ele, o contrato está cancelado. Aí ele mandou a filha de novo no outro dia, aí o que eu fiz? Eu liguei para a transportadora, porque ele não vinha na escola, e falei, a partir de amanhã você não pega essa menina. Ele não buscou a menina, aí ele veio falar comigo, porque aí ele viu que ele teve a punição. Aí ele quis inverter a situação, olha só. Você proibiu minha filha de entrar na escola, eu nunca vi isso. Enfim. Aí eu falei para ele, só o senhor leu o contrato, que nem o contrato ele tinha assinado ainda. O que aconteceu? Ele falou que estava apertado, que ele não tinha condição, tal. Ele tirou daqui, foi para uma escola que é 50% mais cara que a nossa, porque eu sei a escola que ele foi, e pagou o material à vista. Ou seja, a pessoa tinha dinheiro para pagar, mas ela ficava protelando, né? Então, eu não gosto de ficar tocando muito nesse assunto, mas infelizmente já está chegando numa situação que eu prefiro ter que cancelar contrato de alguns pais e saber que aqueles que pagam, eu vou ter o dinheiro lá no final do mês e me reorganizar financeiramente dentro da escola, tá? Não é justo a professora vir, o porteiro vir, o coordenador vir trabalhar direitinho, chegar no final do mês eu falar que eu não tenho dinheiro para pagar. Não é que eu não quero pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Porque o pai de aluno não paga. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos 270 alunos. Eu tenho 107 pais com algum débito. Isso dá em torno de 40% de pais com débito com a escola. É muito grande, tá? Então, e tem pai que ameaça, tá? Tem pai que fala, se você não fizer, eu vou tirar. Tudo bem, pai, vocês querem ameaçar? Não tem problema. A ameaça não vai mudar a situação, tá bom? Então, assim, eu peço a vocês, tá? Os pais que têm débito aí, que comecem a fazer esses acertos, comecem a conversar, porque a gente não quer perder aluno, mas entre ter um aluno que não paga e perdê-lo, para mim é a mesma coisa, eu prefiro não ter, tá bom? Seu Diego, por favor. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os pais aí presentes. Mediante essa informação que você está passando, eu quero só esclarecer o seguinte. Antes de eu matricular o meu filho aí, eu cheguei até a ver algumas reclamações no Google, enfim, em relação a esse sentido, de professor se queixando de atraso de salário e tal. Mas, enfim, isso não foi um critério que impediu, tanto é que meu filho está matriculado aí. Só que eu preciso saber se, por conta desse problema que já está acontecendo, se corre o risco disso tornar a acontecer ainda esse ano, de professor simplesmente, né, não ir mais e o aluno acaba deixando de ser assistido, a escola não, já... Você não tem problema. O senhor viu na internet
Foi uma professora chamada Roberta, que trabalhou aqui, que deve ter visto na melhor escola, que eu sei quem que é. Ela saiu daqui, ela foi para trabalhar numa escola concorrente, passou 6 meses, ela pediu emprego de volta. Tá? Certo. Então, é assim, eu já expliquei essa situação da nossa escola, muitos anos atrás nós tivemos um problema financeiro, nós superamos esse problema. Tá? Certo. Você sair perguntando para os professores hoje, já tem 4 anos que a gente não tem nenhum problema financeiro, só que tem pai que abusa. Infelizmente, tem pai que abusa. Tem pai que acha que sabe a legislação e não sabe. E aí ele quer usar isso contra a gente. Tá? Entendi. Então, assim, eu prefiro ter 100 alunos e eu saber quanto que eu vou ter no meu caixa e fazer meu controle financeiro do que eu ter 200 e 100 que não, e 80 que não paga, e aí eu não consigo me sustentar. Então, o que nós estamos fazendo? Eu estou dizendo. Hoje eu não tenho problema ainda, mas se continuar a ter isso, entre eu ter que fazer um empréstimo e perder o aluno que não está pagando e me readequar financeiramente, eu faço. Então, por exemplo, eu queria colocar câmera aqui na escola. Então, esse investimento que estava contando esse ano para colocar, eu não posso colocar por causa desse débito que eu tenho. Eu queria fazer a parede de escalada, que ela custa mais ou menos uns R$7.000, e câmera uns 30 mil, para colocar todas as câmeras aqui, para gastar. Esse dinheiro que eu poderia estar investindo na escola e melhorando a qualidade da escola, eu não consigo fazer. Entendeu? Entendi. De falar essas coisas, eu não tenho problema nenhum. Você pode perguntar para qualquer professor aqui, para qualquer funcionário, eu não tenho. O meu problema é que, às vezes, a gente quer fazer melhoria na escola, a gente não consegue. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro perder esses alunos e não ter melhoria na escola por enquanto e ter minhas contas em dia do que eu ter um monte de aluno aqui que não paga e aí, assim, aí eu não consigo ter esse fluxo, tá? Mas fica tranquilo que a gente não tem nenhum problema, não. Oi, Gislaine. Não, beleza, obrigado. Fica tranquilo. Tá bom. Oi, Gislaine. Bom dia a todos. Eu quero aí compartilhar dessa fala do Diego, que era uma preocupação que eu também tinha quando eu coloquei as crianças na escola, porque, assim, eu sou professora, então era uma coisa que eu realmente também ouvi e não foi de ler na internet, né? Mas aí, na época da matrícula, eu sentei, o Leandro me explicou, e aí eu não poderia deixar de dizer, assim, eu conheço um pouquinho do universo educacional, de outras unidades e tal, e o que eu acho muito interessante, eu acho que a gente não poderia deixar de falar, meus filhos estão na escola, esse é o 3º ano, houve sim algumas mudanças de professor no meio do ano, mas o professor passa no concurso, o professor arruma um outro emprego, então existem questões também que muitas vezes fogem ao domínio da escola. Mas o que eu acho que é legal da gente pensar e da gente salientar, eu tenho 2 filhos, um no 9º ano e outra no 5º. Então, ou seja, uma que está desde o 3º aninho, né, que entrou bem aí, os 2 entraram durante a pandemia, e o outro que entrou aí no 7º ano, no começo do Fundo 2. E o que eu observo é que mesmo quando houve uma mudança de professor, mas a aprendizagem das crianças está muito em dia. Então, é uma escola que tem lição de casa, é uma escola que cobra, é uma escola que é uma coisa que eu acho muito bacana, e eu não conheço tal abertura, nem na pública e nem na privada. Se eu chamar o Leandro, às vezes à noite, eu já cheguei a chamar o Leandro final de semana, para o Leandro, não estou conseguindo achar o boleto. Leandro, está acontecendo tal situação. Então, assim, a abertura para a gente dialogar, eles são muito próximos. Então, eu também tenho a mesma preocupação, mas eu acho que o principal de tudo é a aprendizagem e o bem-estar das crianças. Então, eu acho que a escola, eu vou usar essa palavra, eu acho que a escola é muito impecável nisso, eu acho que é muito bacana, é um trabalho muito bacana, sobretudo por um valor que nós pagamos, que a gente sabe que é um valor muito bom em relação às outras escolas e aquilo que entrega para os nossos filhos, né? Quase todo ano eu tenho alguma amiga que vem, que traz o filho. Esse ano teve uma amiga que trouxe, que está muito feliz, pagava mais em outra escola, o filho estava ruim nas aprendizagens, não tinha lição de casa, não tinha cobrança. Então, pensando em tudo isso, é o que o Leandro está falando, ele está oferecendo uma coisa, a gente tem a nossa contrapartida, então eu não poderia deixar de dizer e de agradecer essa parte da escola que eu acho muito bacana.
Obrigado, Gislaine. Então, pais, é assim, eu não gosto de tocar em assunto financeiro, mas chega um ponto que gostaria que os pais entendessem que, assim, a gente não está passando por necessidade financeira, questão de, a escola não vai parar de funcionar por isso. Só que eu deixo de investir, né? Eu deixo de fazer alguma melhoria. Só que se isso continua, lá na frente a gente pode ter problema, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês não ficarão na mão. A gente nunca deixou ninguém na mão aqui, tá? Mas, assim, é o que eu disse. Aqueles pais que não estão honrando com o compromisso, eu prefiro perdê-los, tá? Eu prefiro perdê-los e me reajustar, me readequar financeiramente, tá? Do que tê-los aqui sem pagar, tá? Até porque é injusto. Eu não acredito que vocês todos aí trabalham, alguns têm empresa. Eu não acredito que vocês gostariam de ficar 2, 3 meses sem receber, né? Então, eu acho que também, da mesma forma que vocês não querem ficar, aqui também não pode ficar sem receber, tá bom? Então, eu peço desculpas a todos os pais que pagam direitinho, às vezes tem que ouvir aqui esse meu desabafo, digamos assim, mas é porque eu tenho que ser honesto e correto com vocês, tá? Essa abertura que eu dou aqui, raríssimas escolas dão, tá? Então, eu quero que vocês entendam e nos ajudem, porque a escola nós temos que nos ajudar, tá? Vocês querem um serviço, a gente oferece, a gente também tem que receber por esse serviço, tá bom? Alguma pergunta, mais alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Não? Então vamos seguir. Vamos lá. Ó, aplicativo e contrato. Apareceu aí para vocês? O Word? Não, ainda não. Agora sim, agora apareceu. Paz, ó, muito importante para vocês que eu venho falando. Vocês têm que acompanhar os grupos de WhatsApp. E tem que acompanhar mesmo, ler tudo que tem lá, porque tudo que vai lá é de importância. Desde o começo do ano, de fevereiro, eu falei que nós havíamos mudado, acho que o sistema de gestão da escola, e que até o mês de abril nós iríamos atualizá-lo, né? Pois bem, eu já pedi para vocês baixarem o aplicativo, mandei vídeos de como baixar, de como acessar. Se alguém tivesse alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu auxilio. E ainda assim, muitos pais ainda não baixaram, e muitos pais ainda não assinaram o contrato com a escola. Leandro está Tá? cortando Então, a. assim, legalmente, Tá dando para ouvir. se nós fôssemos levar ao pé da letra, todos esses pais que não assinaram o contrato, Para ouvir, Leandro. teoricamente, não tem Leandro, vínculo está com o colégio. cortando seu áudio. Não entendi. Está cortando o áudio. Tá cortando muito o áudio, Leandro. Eu acredito que seja pelo compartilhamento. O Teams tem dessa mesmo. Quando a gente começa a compartilhar, às vezes ele começa a travar. Inclusive, eu não consegui absorver o que você estava falando. Aí você puder iniciar novamente. Eu vou o compartilhamento aqui, tá? Mas se melhorar, vocês me falam. Ou desliga a câmera também, porque às vezes o Teams melhora também, tá? Dá para ouvir? Tá, vamos lá. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. tá dando para ouvir. Por enquanto, sim. Só que eu preciso iniciar novamente, porque no começo eu não entendi nada aqui. Não, eu estava falando só da questão do aplicativo, do grupo do WhatsApp. Sim, eu vi que a pauta lá é o aplicativo e o contrato, né? Aí você estava falando referente ao contrato, eu não entendi nada. Tá, vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora? Eu tô, perfeito agora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Tá, Sobre o tá aplicativo, o nítido. que acontece? Desde fevereiro, eu venho falando para vocês que o aplicativo ia ficar pronto, tal. Então, desde o mês de fevereiro, a gente vem enviando mensagens dos grupos. Muitos pais não acompanham o grupo, não acompanham.
Então, a gente manda a mensagem lá, o pai não vê, o pai não interage, ou vê de qualquer jeito, e aí depois fica todo desesperado mandando mensagem. Então, assim, muitos pais ainda não assinaram um contrato. Entenderam até aqui? Deu para ouvir? Deu para entender, Sim. deu para ouvir. Tá. Então, assim, como muitos não assinaram o contrato, legalmente, esses alunos nem estão matriculados na escola, tá? Então, qualquer problema que vocês precisem de documentação, eu não posso dar, porque eu não tenho um contrato assinado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quem ainda não assinou o contrato, eu vou chamar no privado durante essa semana e pedir que vocês assinem. A assinatura é digital, tá? Tem até um vídeo de como assinar o contrato lá no grupo. Outra coisa importante, tá? A questão do plural. Eu estava conversando. Eu tenho pais, muitos não, eu tenho pais ainda que nem acessaram o plural ainda, tá? Não tem a mínima ideia do que é o plural. Então, o que acontece? As crianças do primeiro ao quinto, elas têm várias atividades, por exemplo, do Matific, que está lá no plural, e eu tenho aluno que não acessou. Então, essa semana também eu vou pedir para as professoras puxarem quem são os alunos que ainda não fizeram, para que eles comecem a fazer. Porque, pais, vocês estão pagando por um serviço que vocês não estão usando. E o único prejudicado nessa situação é a criança. Por quê? Porque a criança, ela deixa de aprender. O Matific, por exemplo, ele é uma plataforma de reforço de matemática, uma forma de aprender a matemática através do jogo. Eu não sei aí os pais que acompanham, eles estão participando de um torneio do Matific. Tem quem aqui que está no grupo que o filho está participando, que já entrou e está fazendo? Olê, O eu meu tenho. A Bianca, ela Nossa. entra e tenta fazer as coisas. Eu tornei, porque estava com a data até ontem. E Isso, tinha é mais porque- de 70 atividades. Eu acho que ela chegou a fazer umas 40, 50. Isso, Porque ela só consegue fazer também na hora que eu chego. Eu já chego um pouco tarde em casa do serviço, né? isso. Eu Mas também só consigo fazer aos por finais de etapas, semana. tá, pais? Tá. Não, sim, Então, por pais, etapa, mas assim. assim, eu só tenho final de semana livre para ela conseguir fazer as atividades. E tem bastante atividade pendente. Mas assim, é muito bom. Sim, é assim, ó, na verdade, essas atividades que estão do torneio é uma quantidade muito maior, tá? Mas tem as atividades semanais que as professoras passam, que essas elas têm que fazer semanalmente. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim, dá para ouvir normal. Como assim, A Lê? Ana faz. Tá? Toda semana a gente entra para ver se tem. Quando tem, a gente põe em ordem. Mas ela tá seguindo uma TIF, a dela tá tudo em Isso. ordem. E assim, e você percebe alguma evolução? Faz. Tá ajudando bastante a Ana, o Batife. Ela ainda tem um pouco de dificuldade, mas algumas coisas ela já consegue fazer até sozinha. Esse torneio mesmo do Batife, que começou na quinta, se eu não estou enganada, quarta, eu só abri o aplicativo para ela, enquanto ela estava fazendo, eu estava fazendo as minhas coisas. Eu fiquei pouco tempo para auxiliar ela. Acabei deixando mais ela sozinha para ela tentar fazer as atividades. E ela está conseguindo. Não, eles A fazem. Bianca tem um pouquinho de dificuldade, mas é bem legal. Bom, o Eduardo, eu acredito que ele é de exatas no futuro, viu? Porque ele se dá muito bem lá. Então ele curte, ele gosta muito de matemática. Eu acho que no futuro ele vai ser de exatas, não de humanas. Que ótimo. Vai para a nossa área, para o nosso lado. Mas o que eu falo, pai, é isso. Vocês têm que incentivar. E assim, o grupo de WhatsApp ele é muito importante para isso. Todas as informações estão lá, tá? Então, oi? Fala, áudio. Oi, Sheila. Estava cortando o áudio. Oi, bom dia. Tá falhando, mas eu queria também
falar uma coisa e desabafar, porque toda vez nas reuniões são sempre as mesmas coisas. Desculpa, mas é toda vez você pegando no pé do pai, porque não paga, porque não olha as lições, porque não olha grupo, porque não olha aplicativo. Meu Deus do céu, gente, não é possível isso. Então, assim, toda vez é isso. Se o pai não olha nem o aplicativo para ver o que está acontecendo, imagina se ele vai pagar, né? Então, assim, toda vez é isso. É pior do que tá no primeiro ano aí, conversando com um bando de pai que tá no ensino infantil ainda. Me desculpa, mas toda vez é isso. Desculpa o desabafo. Imagina, Sheila, fica tranquilo. Mas, é assim, alguns itens da pauta, realmente, não teria necessidade de a gente ficar reforçando, né? Mas a gente tem que reforçar porque, é assim, a gente quer o melhor para o filho de vocês. Né? Eu até conversando com o coordenador ontem. Falei, o pai tem que entender, quando a escola cobra do pai alguma coisa, quando eu cobro não financeiro, tá? Tira o financeiro nesse cobrar. Quando a gente cobra do pai, é porque a gente quer o melhor do filho de vocês, a gente quer explorar o melhor. Muitas escolas não estão nem aí. Não fica ligando para o pai para cobrar, não fica chamando o pai aqui na escola para ficar conversando. Né? O negócio de muitas escolas é o quê? É receber o dela lá, se a criança tiver condição, ok, se ela não tiver, também, vamos embora. A gente não. Então, quando o coordenador liga para o pai, vamos supor, ligou para o seu Diego. Seu Diego, o senhor precisa vir aqui na escola para falar do Eduardo. Ele está ligando, não é para brigar com o senhor, é para orientar você que o Eduardo ele tem o potencial para tal matéria, mas ele não está sendo explorado. Então, o que está acontecendo? Orientar. Então, tem pai que, às vezes, até ameaça o coordenador. Se você fica me ligando aqui, eu vou tirar meu filho. É assim. Então, assim, na nossa visão de gestor escolar, Caramba. O coordenador pode falar melhor do que eu sobre isso. Depois eu vou abrir, vai falar um pouquinho. Então, assim, para mim, esse pai ele não quer que o filho tenha um bom estudo. Na minha visão, ele quer pagar uma escola particular para falar para os amigos ou falar para a família: meu filho estuda numa escola que tem lousa digital. Meu filho estuda numa escola que tem um bilíngue. Meu filho estuda numa escola que tem robótica. Tá? A escola pode ter tudo isso. Mas se seu filho não for explorado nessas atividades, ele nunca vai evoluir. Então, de que adianta o senhor ficar pagando? Então, vocês têm que ter essa consciência de quando nós chamamos vocês, nós cobramos as coisas de vocês, a gente não está cobrando porque a gente é malvadão, porque a gente gosta de brigar. Não, a gente está cobrando porque a gente quer o melhor do filho de vocês. A gente quer explorar. Oi, Sheila. Não, de novo, que às vezes pode ter saído como eu fui mal educada também, mas eu também tenho a agradecer. A Sofia está na escola desde 2019, não tenho o que reclamar. Ela está ótima. Se falar de sair da escola, ela já chora, ela não quer sair, entendeu? Porque, assim, igual a moça falou, sempre teve abertura para falar, para conversar, para fazer de tudo. Então, tenho só a agradecer, tá? Desculpa. Imagina. Obrigado. Oi, Gislaine. Gislaine? Ô, Leandro, eu queria saber, assim, o Matific, ele vai só até o 5º ano? O do Fund 2 não tem o Matific, é só até o 5º? É só até o 5º. Mas, Beleza. assim, para o ano que vem, a gente está com algumas novidades, só que ainda não posso passar. Tá bom? Perfeito. E aí, assim, eu não sei se seria possível pensar em alguma coisa, porque, por exemplo, eu tenho que ficar falando, a Giovana fez, porque ela falou, fiz porque a professora me obrigou, Matific. E aí, não sei como se... Porque isso tinha que ser uma coisa prazerosa também para eles, né? Eu não sei, eu estou tentando encontrar um caminho aqui, porque que nem eu fiquei pensando, eu falei, eu sei que nem a Giovana, ela é boa em matemática, eu vou falar igual outro pai aí, eu sei que se ela pegasse gosto, ela tem um potencial muito grande para matemática, eu até fui ver esses dias sobre as Olimpíadas de Matemática, só que as Olimpíadas acho que é só para escola pública, né? Não, tem para privada também, pode inscrever.
É que a gente nós não nos inscrevemos, Ah, entendi. mas tem para Então, privada também. Então, e eu acho muito legal o Matif, que eu acho que ele pode potencializar muita coisa, mas eu particularmente estou encontrando uma dificuldade de como tornar isso uma coisa boa, porque é muito ruim você fazer uma lição que você faz porque você é obrigado, vira uma coisa, né? E com a Giovana eu estou tendo essa dificuldade, pelo menos. Eu não sei se os outros pais também têm ou não. Isso aí depois a gente pode marcar uma reunião aí com os pais de como a gente pode trabalhar o Matif. Porque o Matif, na verdade, ele é um game que ele tem um objetivo final. Eles não são simplesmente atividades que a professora passa, né? Ele tem etapas, ele tem, como é que chama? Ai, esqueci o nome. Missões. Ele tem missões para você cumprir, né? E você é bonificado para isso. Tem álbum de figurinha, ele tem toda uma estrutura. Talvez, pode ser que nós aqui estejamos utilizando talvez até não em sua plenitude a forma correta, viu, Gislaine? Mas a gente pode ver sim. Porque, assim, eu tenho muito aluno que gosta, mas às vezes eles não entendem o objetivo do final do jogo, tá? Então, vamos lá. Tudo bem até aqui, pais? Bom, o coordenador está presente. Eu gostaria que ele conversasse um pouquinho com vocês, que ele queria fazer alguns apontamentos. Aí, Paulo, por favor. Tô sim. Só para complementar o que a mãe da Giovana estava conversando agora sobre o Matif, eu acho que mesmo o aluno, quando não gosta, não tem muita afinidade, o fator de ele constantemente estar sendo obrigado, entre aspas, a participar, faz com que ele tome o gosto pela situação, né? Acho que é uma questão de tempo mesmo. E a Giovana vai acabar gostando com certeza, tá? Assim, o que eu tenho para falar que são coisas aos pais, são coisas que são necessárias e são comuns, né? A todas as reuniões, é a questão do material, que os alunos precisam continuar observando, prestando atenção, trazer o material adequado, né? Para aquela aula, porque eles não trazem, eles esquecem, não separam. Com relação à tarefa de casa, que o pai precisa ficar atento, isso não tem como, o pai precisa ficar atento, responder ao professor com relação à lição de casa. A lição de casa ela é um complemento para a aula, então não tem como a gente deixar esquecer, né? Tem aluno que tá já segunda, terceira aula, às vezes, que não traz a lição de casa, cobrando, e às vezes o pai não dá o retorno, então é importante o retorno do pai, até para que a gente saiba que caminho a gente tem que levar, né? E o mais importante, Leandro, é assim, aquilo que você falou. O pai precisa entender que quando a gente liga para ele, é porque nós temos a preocupação do aprendizado do aluno, para que isso ocorra de forma prazerosa, como disse a Gislaine, né? Então, é necessário o acompanhamento do pai, mas um trabalho em conjunto com a escola, porque não existe trabalho pedagógico bom, né? Não existe um bom trabalho de aprendizado se não houver o comprometimento entre escola, família, escola e os pais. Tá? Então, isso é necessário. Então, como você disse, às vezes parece que é brincadeira. Às vezes a gente liga e o pai fica irritado, não quer, não tem compromisso de fazer esse trabalho junto com a escola, e ele é necessário. Não tem como a escola trabalhar a questão do aprendizado sozinho, né? E nossa maior preocupação é com o aluno, porque a gente está lá em função dele, né? Então, a gente vai precisar sempre do pai, tá? O que eu tenho para falar na reunião é isso, tá bom? Se mais alguém quiser falar hoje, eu estou à disposição na escola todos os dias. Se o pai trabalha e, de repente, não pode ir até a escola no horário convencional, no horário da escola, não tem problema. A gente combina um horário que ele possa, eu espero, se for o caso, não há problema para mim. O meu maior problema é a gente resolver a questão e as dificuldades do aluno, fazer com que ele tenha um aprendizado eficaz. Obrigado, Paulo. Nada. Então, pais, assim, a nossa preocupação, como o coordenador disse, é com o filho de vocês.
né? Então, a gente quer explorar o máximo que nós pudermos. Então, não fiquem chateados quando a gente cobra, né? Por exemplo, eu tenho aluno que ele vem uma semana, outro ele não vem. Eu tenho aluno que tem problema familiar, às vezes os pais são separados, às vezes é adotado. Então, a gente tem várias situações aqui. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com todas elas. Mas a criança não pode faltar. Então, a gente tem que tentar achar um equilíbrio nisso. Né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno, às vezes, que ele vem uma semana e ele falta na outra. Essa criança, lá na frente, ela vai ter defasagens, buracos, que talvez, dependendo da série que ela esteja, para recuperar é difícil, não é simples. Né? Então, a gente pede que vocês sejam mais participativos. Quando eu falo que vocês, aqueles que não participam muito, tá? Porque a gente tem muitos pais que vêm aqui toda semana, né? Vem para conversar, vem para tirar dúvida, enfim. Tá? Então, entendam isso. A gente quer o melhor para o filho de vocês, mas a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho. Vocês têm que fazer parte disso, tá bom? Outra coisa importante que eu vou falar de novo, a Sheila vai ficar até brava, é a questão de laudo, alunos laudados. Ainda existe alguns pais, são alguns, tá rindo, Sheila? Existem alguns pais que eles ainda teimam, eles são resistentes a entender que se a professora ou a coordenação ela entende ou percebe que o aluno pode ter algum transtorno, algum déficit, a gente chama o pai para pedir encaminhamento, o pai fica bravo, ele não quer fazer, como se isso fosse algo de outro mundo, e não é, tá? Então, assim, a gente tem alguns pais que são resistentes, então, assim, o que vai acontecer? Tem duas situações. Uma é a primeira. O único prejudicado nesse caso é o seu filho ou a sua filha, porque a gente não vai conseguir fazer o melhor trabalho com ele, porque caso ele tenha algum déficit, algum transtorno, o laudo nos orienta, nos ajuda a explorar o máximo desse aluno, tá? E a segunda situação é o caso do pai ser negligente e a gente ter que acionar o conselho tutelar, a parte jurídica, porque a escola tem esse dever, tá? Quando a gente verifica que o pai é negligente, que negligencia alguns casos mais sérios, a gente aciona o conselho tutelar. E aí, quem vai ter que resolver isso aí é o pai com o conselho, tá bom? Então, só um minutinho, paz. Oi, volta. Desculpa, em paz. Então, assim, aí é o pai que vai ter que lidar lá com o conselho, tá? No dia 17 de junho, nós convidamos aí duas mães de aluno que trabalham, são especialistas na área, para dar uma palestra. Uma delas, inclusive, é a Gislaine, que está aqui, que até falou um pouquinho. Eu vou abrir espaço para ela falar um pouquinho sobre o que vai ser essa palestra, tá? O que ela vai abordar, ela e a outra mãe, uma mãe do ensino médio, que é uma psicóloga, a Lilian. Elas estão fazendo um trabalho bacana aí para a escola. Então, no dia 17, essa reunião será presencial, tá? Ela não será online, será presencial. Então, eu gostaria que hoje fala um pouquinho sobre essa palestra que vocês darão aqui no colégio. Bom dia, gente, novamente. A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre diversidade, saúde mental, saúde emocional e bem-estar. Porque, assim, quando a gente tem um filho, na verdade, a gente sabe que a gente vai se dedicar, a gente vai investir amor, a gente vai investir tempo, a gente vai investir dinheiro, mas a gente não sabe nem quando esse bebê está sendo gerado, que tipo de bebê vai nascer, e cada criança vai ter as suas características. Só um minuto.
E a gente não sabe, muitas vezes, quais as características que o nosso filho, que a nossa filha nascem, ou que eles apresentam durante a vida. Isso tanto relacionado, a criança pode ter alguma questão biológica, a criança pode ter uma deficiência, a criança pode ter um transtorno, que é alguma coisa mais de origem biológica mesmo. A criança, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem por alguma questão emocional qualquer que esteja acontecendo no corpo dela, ou na vida dela, na casa, enfim, alguma questão emocional. Tem os casos, as características que a gente chama de psicológicas, né, ou culturais. Então, a gente fala de diversidade porque são todas as questões que fogem àquilo que seria mais padrão. Então, tem questões, às vezes, pode ter uma criança que sofre algum problema porque ela não se sente aceita no grupo por questão de peso, por questão de raça, qualquer questão que seja que envolva uma questão diferente. E a gente vai trabalhar um pouquinho essas percepções e formas de trabalhar quando essas crianças apresentam alguma coisa que está fora do padrão e como que isso pode ser trabalhado, ou isso pode também ser percebido e recebido pela família, né? Porque quando o Leandro fala assim, tem o caso das famílias, né? Da criança, por exemplo, com deficiência, e que às vezes os pais são negligentes. Não é fácil aceitar, não é fácil saber o que fazer, né? E eu gosto desse lugar de fala, porque o meu filho tem uma deficiência, então, e é saber que a partir do momento que a gente consegue, vamos ver o que está acontecendo, por exemplo, vamos supor que os nossos filhos ou têm uma deficiência, ou façam alguma escolha na vida que não seja aquilo que a gente mais sonhou e esperou. A gente tem que acolher esse nosso filho, né? Ver o que está acontecendo e pensar no melhor para o desenvolvimento dele. Então, em qualquer dos casos, a gente tem que lidar, e quando você lida com a questão, você vai tirar as partes subjetivas e você vai entender que tem caminhos e que dá para ficar feliz, que dá para ficar bem. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, então a gente também vai falar um pouquinho das possibilidades, né? Então, por exemplo, a criança tem qualquer questão que foge ao esperado ou ao padrão, e como que a gente lida com essa questão. Então, eu vou falar também um pouquinho de manejo, quando for casos de criança que estejam com dificuldades de aprendizagem, ou com algum transtorno, ou com alguma deficiência, também falar de possibilidades, porque eu acho que isso é importante. Falar de problema é uma coisa que a gente já não suporta, a gente não quer e a gente não precisa, né? Porque a gente já tem problema um dia a dia estressante, o trabalho é estressante, conseguir pagar boleto é estressante, e ouvir mais um problema, às vezes a gente corre mesmo, mas saber que existem muitas possibilidades, e que quando a gente olha essas possibilidades, e a gente constitui essa parceria em ouvir a escola e acionar o que é possível, as coisas fluem e dá para ser mais feliz. Então, é muito nesse sentido que a gente quer trazer essa conversa. Obrigado, Gislaine. Então, pais, é assim, ó, isso vai estar aberto, vai ser no dia 17 de manhã. Eu vou mandar no grupo, essa semana, uma ficha de inscrição, tá? Porque a gente precisa saber exatamente quantos pais participarão, para a gente preparar a escola, preparar toda a estrutura. E aí a gente vai dar um prazinho aí para vocês preencherem. Eu vou fazer um Google Forms, igual eu faço dos outros, tá? E, assim, é importante, eu gostaria que todos participassem. Vocês vão ver que vai abrir a mente de vocês, a visão, né? Enfim, só tem a agregar. Não tem custo nenhum, tá? É gratuito, então fiquem tranquilos, tá bom? E outros pais que tiverem assuntos importantes, que queiram um dia fazer uma palestra, tal, entre em contato comigo, a gente senta, veja o assunto, veja se faz sentido, prepara e faz a apresentação. É assim que vamos nos ajudando, tá bom? Oi, Gislaine. Oi, Leandro. Só uma coisa que eu acho que é interessante da gente falar, que a gente vai trazer algumas coisas, mas que a gente vai estar muito aberto a ouvir, que os pais vão ter esse espaço para falar. Porque é isso também, porque às vezes a gente fala assim, eu vou lá, vou acordar, vou lá no sábado de manhã para ficar ouvindo coisas que eu devo fazer. Não, vai ser um espaço de diálogo, tá? Só para trazer isso, que eu acho que é mais construtivo. Ótimo. Vamos continuar aqui, então. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui, tirar alguma dúvida?
Não? Então vamos lá. Bom, tá terminando já, tá, pais? Vamos aqui. Bom, uniforme, pais, assim, a maioria dos filhos de vocês, 97% dos alunos estão uniformizados. Mas ainda tem uns 3% que ainda acaba vindo sem uniforme, tá? Um caso ou outro é a questão que o uniforme ficou grande, né? Ficou grande, a gente está fazendo ajuste, mas ainda tem um ou outro aluno que não tem nada de uniforme. Então, preciso que vocês adquiram o uniforme, tá? O uniforme faz parte do ambiente escolar, já expliquei várias vezes aqui qual é a importância do uniforme, tá bom? Então, a gente vai estar essa semana novamente, o coordenador, o inspetor vendo aí os que estão sem alguma parte do uniforme, entrando em contato com vocês, tá bom? Tem mais aqui, vamos lá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as provas de recuperação, tá? Do primeiro e segundo ano não tem essa necessidade, porque eles não têm, né, a questão da recuperação, mas o terceiro ao quinto ano, temos alguns alunos que ficaram de recuperação. O Paulo pode falar melhor. Paulo, eles têm vindo fazer as provas, alguém perdeu prova de recuperação, tá tudo certinho. Paulo? Eles estão sim, Leandro, eles estão vindo fazer a prova, mas assim, eu gostaria de esclarecer que a prova de recuperação ela não tem prova substitutiva. Então, nós tivemos alguns acontecimentos que o pai não entende que não existe essa prova, não sei se por um caso realmente de saúde, né, uma questão de saúde, que ele esteja afastado, mas que quando é assim, eu procuro me integrar, não sei se realmente o aluno vai fazer essa prova, sobre o que está acontecendo com esse aluno, né? Mas eles estão realizando sim, Leandro. A única questão é essas faltas nessa prova de recuperação, o pai precisa ficar atento para que o aluno não precise... Não perca, né? Essa situação, né? Tá bom? É assim, pais, outra coisa que, assim, às vezes acontece, e é muito chata essa situação. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana, tá? Uma aluna perdeu a prova de recuperação. Não foi no quinto ano, no primeiro ou quinto ano não, tá? Foi no ensino médio. A aluna perdeu a prova de recuperação, que era na segunda-feira. A mãe ligou para o coordenador e falou que a filha tinha direito de fazer a prova porque ela tinha um atestado. O coordenador respondeu que já foi explicado, que ela não tinha o direito de fazer, que ela não ia fazer a prova, mas que a mãe mandasse o documento para a gente analisar. O que essa mãe fez? Essa mãe ameaçou o coordenador. Aliás, o coordenador ainda pediu para ela entrar em contato comigo. Essa mãe fez o quê? Ela não entrou em contato comigo. Ela foi super deselegante, mal educada, na verdade, deselegante, foi mal educada com o coordenador. E o que ela fez? Ela mandou mensagem para a professora, falando: professora, você tem que aplicar a prova para minha filha. Então, ela disse o seguinte para a professora: eu tenho um atestado e eu tenho direito. Se não aplicar a prova, eu vou tirar minha filha da escola. Foi isso que essa mãe fez. Nesse intervalo de tempo, o coordenador tinha conversado comigo e eu estava pensando para ver se a gente ia permitir a aluna fazer a prova. E aí a professora me mandou a mensagem. Eu tentei falar com essa mãe, ela falou assim: eu conheço os meus direitos. Né? E aí eu respondi para ela, falei: a senhora tem que me mostrar a lei, na lei, onde está escrito que se sua filha perdesse a prova de recuperação, ela teria direito de fazer. Ela não conseguiu mostrar, e aí começou a me ameaçar. Falei: então eu vou tirar minha filha no meio do ano. Falei: tudo bem, é o direito da senhora. Só que não é com a ameaça que eu trabalho. Tá? Então, o que eu quero tentar explicar para vocês é assim: não adianta o pai ameaçar a escola, ameaçar que vai tirar o filho, porque eu vou falar: tudo bem, o senhor quer tirar, o direito do senhor. Só que eu não vou fazer nada que seja fora da lei. Porque se eu abro precedente para um aluno fazer, eu tenho que abrir para os outros 280 fazerem. E não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem que ser feito na base da lei, tudo tem que ser feito na base do diálogo. Né? Então, alguns pais, né, como é que eles trabalham? A escola é boa para ele, o coordenador é uma pessoa legal, o diretor
é legal até o dia que ele ouve o primeiro não. Quando ele ouve um não da escola, essa pessoa que durante 5 anos foi uma pessoa legal, essa pessoa é mal educada, essa pessoa é grossa, essa pessoa não sabe tratar as pessoas. Então, é assim. Então, assim, a gente faz um trabalho aqui bem tranquilo, dá abertura para todo mundo, tá? Mas existem limites. Quando esse limite é extrapolado e a gente tiver que falar um não para um pai, a gente vai falar um não para o pai. Se ele não gostar, paciência, eu não tenho o que fazer, tá? Então, assim, eu peço que, assim, toda vez que vocês tiverem algum problema, venha contar, não atacando, falando que sabe a lei. Vocês não sabem, muitos não sabem. Acham que sabem, viram lá na internet alguma coisa, mas não existem uma legislação educacional por trás, tudo isso, tá? Então, eu peço isso a vocês, porque tudo que, eu falo de novo, tudo que a gente faz aqui, a gente faz dentro da lei. A gente não está aqui para prejudicar ninguém, mas também a gente não está aqui para passar a mão e deixar fazer o que quer, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Então vamos lá. Ó, pais, segunda-feira inicia a prova do ângulo. Bem importante isso aqui. Prova do ângulo é aquela prova que é feita na plataforma do Plural. A partir do dia 29, estão liberadas as provas. Essas provas, elas iniciam a partir do terceiro ano. O primeiro e o segundo ano não tem essa prova, tá? Do terceiro ano até o terceiro médio. Os alunos têm um prazo de 1 semana para fazer. Então, o que eu preciso que vocês façam? Hoje, se possível, verifique se o login e a senha do seu filho está funcionando, se está conseguindo entrar no plural direitinho, para não chegar lá na semana que vem, no último dia de prova, e me mandar mensagem no domingo, 3 horas da tarde, para pedir o login e a senha. Se eu tiver com o celular e com o computador ao meu lado, não tem problema nenhum. Eu vou ajudar. Mas se eu tiver fazendo alguma atividade minha de lazer e eu não puder, eu não tenho como ajudar. Então, assim, já orem, já verifiquem. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, eu vou ajudar, tá bom? Alguém tem alguma dúvida de como acessar a prova? Ô, Leandro, eu não peguei a informação do início. O meu filho é da primeira série, ele vai ter essa prova no plural? O Edu não, é só do terceiro ano para frente. Ah, ok, beleza. Tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Tá bom, pai? Outra coisa. As provas do segundo trimestre, elas iniciam na segunda semana de julho. Aliás, segunda não, depois do feriado. A partir do dia 8, 9, 10, a partir do dia 12, se eu não me engano, tá? Então, assim, fiquem atentos aos calendários. Nós vamos enviar o calendário de prova. Junho ou julho? Oi? Você falou julho. Você falou julho. É junho ou julho? Junho, desculpa. Muito obrigada. Desculpa. A partir do dia 12 de junho. Tá? Então, as provas do segundo trimestre, é importante vocês entenderem que elas começam em junho, mas elas só terminam em agosto, tá? Agosto não, na verdade, elas terminam no comecinho de setembro. Ela pega um pedaço do primeiro semestre, um pedaço do segundo semestre. Então, é a mesma coisa. Fique atento aos calendários. No WhatsApp, as professoras passarão os conteúdos a serem estudados. Então, se for o caso, salva, faz uma impressão, guarda em casa lá, para vocês sempre ficarem atentos ao que vai estudar. Lembrando, não deixe que seus filhos estudem um dia anterior para a prova, tá? Existe um espaço bem razoável entre uma prova e outra, de 2, 3, até 4 dias. Então, terminou a primeira prova, já comece a estudar para a segunda prova. Não vai deixar que eles estudem apenas quando estiver faltando um dia, tá bom? É uma questão de organização. Tudo bem em relação às provas? Ô, Leandro. Oi, Paulo. Ó, é assim, só alertar o pai que na última prova que teve do simulado, eles entravam, faziam a prova em 1 minutinho e já saíam, lembra? Ah, sim. Né? Eu não lembro se no Fundamental 1 teve isso, preciso olhar. Mas assim, é bom passar para os pais. O que acontece, pais?
Nós, o pessoal do Conselho de Pais já viu isso. Mas o que acontece? Nós temos um relatório de quanto tempo o aluno ficou fazendo a prova. Tá? Então, a gente sabe quando o aluno entrou, o tempo que ele ficou para fazer a prova. Eu vou dar um exemplo de um caso aqui. Eu tenho 3 alunos no 7º ano que eles gastaram 3 minutos para fazer uma prova de 27 questões. 3 minutos. Tá? 3 não, perdão. 4 minutos e 30 para fazer uma prova de 23 questões. Ou seja, o aluno ele não leu a prova. Tá? Então, outra coisa importante. Pais, quando o seu filho for fazer a prova, deixe ele fazer, não faça por ele. Tá? Você pode orientar, dar algumas dicas. Por que isso é importante? Porque senão, quem está sendo avaliado ali não é o aluno, é o pai. E aí, isso não vai condizer com a realidade dele. E aí, a nota dele que vai aparecer lá não é real. Então, quer dizer, você está enganando o seu próprio filho. Então, assim, o pai ajudar, orientar, ok. O que não pode é o pai fazer por ele, tá bom? Então, peço aí, porque a gente sabe que tem alguns pais que às vezes fica com dó, né? A gente entende e acaba querendo, ao invés de ajudar, acaba fazendo pelo filho. Mas aí, no final, o que acontece? Essa nota que vem para a gente, ela não é uma nota real. Então, aquele aluno é uma nota mentirosa. Então, a gente não consegue ter a avaliação correta dele, tá bom? Alguma pergunta sobre a prova ângulo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos lá. Sobre as férias, tá? Tem pai me perguntando já porque vai fazer viagem e tal. O último dia de aula é dia 7 de julho, tá? Então, dia 7 de julho ainda tem aula no colégio. E eles retornam para o colégio no dia 31 de julho. Tudo bem? Sim. Tá bom? Desculpa, você pode me repetir novamente, por favor? O último dia de aula é 7 de julho. E eles retornam para a escola no dia 31 de julho. Tudo bem? Beleza. Pai, Sim, deu para entender agora. tá bom. Obrigado. Ó, importante. Nós, devido aí uma solicitação ano passado, daquela pesquisa que a gente fez, esse ano nós faremos a festa junina, tá? Essa festa, ela será realizada no dia 1 de julho. Nós estamos conversando com as crianças, nós passaremos um comunicado essa semana, tá? É importante, nós gostaríamos que todos participem, vocês estão convidados, poderão trazer convidados de fora, enfim. Nós estamos apenas verificando o local, a gente não gostaria de fazer aqui no colégio, porque tem que fechar a rua, a gente trocou o mobiliário da escola novinho, a gente sabe que aí vai ter que mexer no mobiliário, enfim. Se não encontrarmos um lugar adequado para fazer, nós faremos aqui na escola, daremos um jeito de fazer, tá? Porém, a gente está verificando algum local para fazer. Se vocês, pais, conhecerem algum lugar legal, bacana, que vocês acham interessante, pode me passar no WhatsApp, que eu vou lá, eu verifico o local, vejo se realmente há a possibilidade de fazer lá, e a gente leva essa festa para lá, tá? Independente disso, as crianças já estão fazendo ensaio, já estão preparando, nós colocamos atividades para eles fazerem. Eu não estou ouvindo nada. Eu também não, caiu aqui para mim, Leandro. Não está aparecendo o áudio. Eu também não estou ouvindo caiu. nada. Acho que o dele lá deve ter caído.
Oi, eu acabei de falar com o Leandro. O computador dele, o notebook dele deu problema, que acho que ele acha até que queimou. Aí ele pediu desculpa para eu avisar os pais, pedir desculpa por ele, tá? Mas vocês estão me ouvindo? Estamos Sim. sim, Paulo. Sim. E aí, para eu falar sobre a reunião, que ela está prevista para o dia 7, né? Que a gente está verificando o local, que é importante que todo mundo participe, principalmente o pessoal, as crianças gostam muito, né? Eles têm um interesse muito grande e nós adultos muito mais ainda de ver eles dançando, participando, né? E é isso. Aí a gente vai estar enviando os comunicados para vocês, falando sobre o evento, né? Com mais detalhes. Inclusive tem criança que até a gente já decidiu com a professora, tem criança até ensaiando já. Mas o Leandro vai estar passando os devidos comunicados e as informações, tá bom? Paulo, bom dia. Bom dia. Eu só gostaria de saber se aquelas crianças que não participarem, se vai influenciar alguma coisa na nota. Se as crianças que não participarem, se vai influenciar na nota? Isso. Não, eu creio que não, tá? O que vai acontecer só, pelo que eu conversei com a Ana e com o Leandro, na nota de participação, aos alunos que participarem, eles terão um valor acrescentado nessa nota de participação. Não sei, não for definido ainda, mas se meio ponto, tá? A gente ficou, parece que estabelecido em meio ponto, mas a gente vai estar reforçando isso essa semana junto aos professores, mas não vai, quem não quiser participar não vai ficar prejudicado, tá bom? Tudo bem, até por ser uma festa católica, né? E assim, eu não participo, meus filhos não participam, mas eu também não quero que eles sejam prejudicados, né, em relação às notas. Mãe, que assim, a gente está falando festa junina, mas as características dela a gente está tentando fazer com que não sejam as características da festa católica, né? É porque muitos pais quiseram, cobraram, né? Então a gente está fazendo um mesclado, tanto que a gente está vendo as questões das barracas, das danças, por exemplo, não serão danças juninas, né? Serão mais danças típicas, né? Country. Então, assim, a gente está verificando ainda para não fazer uma festa que possa atender a necessidade de todos, tá bom? Tudo bem, obrigada. Nada. Bom, pessoal, eu agradeço, viu? Nós agradecemos a participação de todos. E, assim, reitero que vocês precisando de alguma informação, percebendo alguma alteração no comportamento, alguma necessidade do filho, vocês podem entrar em contato com a coordenação, tá bom? Legal, obrigada, Paulo. Bom dia e bom sábado. Tá, ok, Paulo. Obrigada. A senhora também agradece. De nada. Bom dia. Paulo, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Fica com Deus. Bom dia. Obrigada, ótimo final de semana a todos. Obrigado para você também. Bom dia, obrigado. Bom dia, de nada. Fica com Deus. Um bom dia. Ô, Paulo, Oi. tira uma dúvida minha, me esclarece um assunto. Com relação a esse papel que vocês enviaram na sexta-feira, desculpa, sobre os bombeiros, que veio o folheto, eu li, mas eu não entendi muito bem. Hoje lá na escola, estava sendo dada uma palestra, né? E depois o pai, a pessoa interessada, fazer a inscrição para esse treinamento que vai ter hoje, e esse curso que vão ter outros sábados, né? O de hoje, esse curso, ele é gratuito, tal, a participação do aluno é gratuita, só tinha que levar um quilo de alimento, Uhum. tá? Aí o curso vai ser feito na escola, no horário, no caso, finais de semana, ou vai ser uma aula Isso. específica para essa aula de bombeiro? Não, finais de semana.
tá? Na Aí o escola pai mesmo. teria, isso, aí o pai teria que ir até a escola, assistir essa palestra que vai estar informando direitinho sobre a atividade que vai ser desenvolvida, o conteúdo que vai ser trabalhado, né? E aí fazer a inscrição da criança, tá bom? Tá, eu vou ver se a Ana vai querer participar, que aí qualquer coisa eu vou lá. Tá bom. Tá Tá ótimo. bom. Obrigada, Fique com Paulo. Deus. Um bom final de semana para a senhora. Bom final de semana igualmente. Tchau, tchau. Tá.